Li em algum lugar que é importante investir com sabedoria para preservar tudo que a gente conquista durante a vida. Achei interessante, mas um pouco confuso. Afinal, onde é melhor aplicar todas as amizades que a gente conquista durante a vida para que o valor delas não deprecie com o tempo? Qual é a rentabilidade de uma alegria pré-fixada? É importante diversificar a carteira, ter umas ações de paciência, deixar ali uma reserva de compaixão, lembrando de fazer os seus resgates de perdão mensalmente, senão a taxa de administração fica alta demais. Ah, e claro, investir em conhecimento, que na verdade é o único tesouro direto. E lembre-se, amor é investimento de longo prazo, mas você pode receber dividendos constantes. Para isso, basta fazer aplicações diárias. Procure uma posição conservadora, mas seja arrojado de vez em quando. Vale a pena arriscar às vezes. Assim, quem sabe, quando o pregão da vida fechar, a gente possa olhar para trás e pensar: puxa vida, que ricos nós fomos. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Bora lá que tá começando mais um Tagarela, o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha. E nosso convidado de hoje é o Joel Pinheiro da Fonseca. E ele vai estar aqui para falar de economia, política e debate público. Mas antes, a gente tem que agradecer os nossos parceiros. É isso aí, agradecendo primeiro ao Vila Estúdio e também a produtora de audiovisual Curva do Ar. E agora, vamos lá que meu nome é Carlo Felipe Passi e tá na hora de apresentar essa bancada língua solta aqui. Primeiro de tudo, a minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá a todos, bem-vindos ao Tagarela. Bom, e ele que é doutor em filosofia e que sabe tudo de Aristóteles ao MC Maromba, Gabriel Ferreira. Boa tarde, vamos pro cartório te passar analogicamente pro meu nome. Boa tarde. Vamos que vamos, e o consultor em gestão e empresário, ele que organiza as empresas e desorganiza essa bagaça de programa aqui, Dani Artel. Olá, Tagarela! Vamos que vamos então, hoje o nosso tema vai ser política, economia e a qualidade do nosso debate público. Então eu já queria começar com você, Gabriel, que, assim, quando a gente fala de debate público, logo me remete às lógicas aristotélicas e a capacidade de a gente apresentar premissas, argumentos, e dos quais a gente tira justamente conclusões lógicas. Então eu queria saber da sua opinião aí, é isso que a gente vê no debate público hoje em dia? Bom, Carlos, eu te invejo que quando você pensa em debate público, você lembra de Aristóteles. Eu geralmente lembro de coisas muito piores e muito mais caóticas. Na verdade, é que, de fato, como para manter o nível das citações, como dizia o Cassirer, o ser humano é o único animal para o qual você apresenta perguntas racionais e espera que ele possa devolver asserções igualmente racionais. Infelizmente, não é isso que nós vemos na maior parte das vezes no debate público. Sobretudo hoje em dia, a ideia de debate público racional é quase um oxímoro. Esta é uma das razões pelas quais vai ser bastante interessante também conversar com o Joel. Sem dúvida, trazer gente aqui que agrega, né? Vamos começar, Dani, daí qual que é a sua opinião? O que você acha disso tudo? Você vê como é que é a questão da percepção e da relatividade. Você falou em Platão, o Gabriel falou em oxímoro, e para mim debate público me lembra reunião de condomínio e programa de futebol mesa redonda. Talvez eu esteja mais alinhado com o Gabriel nesse sentido, né? Eu acho que a gente transformou, e a minha sensação nesse momento é o debate público. A gente era o país do futebol e muito desinteressado por política, e eu tenho a sensação que a gente continua sendo o país do futebol e transformou a política num grande futebol, e isso eu queria também escutar como é que é para o nosso convidado que vai chegar daqui a pouquinho, o Joel,
está nessa questão de tantos debates ao mesmo tempo e com tanta gente falando e torcendo para as visões que eles querem que sejam as verdadeiras. O que eu acho interessante dessa questão, só não, né? Na verdade, tem várias coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante é como a gente fala aqui muito de comunicação, né? Da criatividade de comunicação. Como hoje a comunicação ela passou a ser um ponto muito central ali dos problemas políticos, né? Como você se comunica, o que falou, o que não falou, às vezes mais do que a própria ação de um determinado político, o que ele falou tem um peso muito grande hoje, eu acredito. Me parece que mais do que anteriormente, né? Principalmente por conta de rede social e tudo, né? Onde qualquer comentário, ele rapidamente ganha projeção nacional, né? Internacional. Então, o cuidado mesmo com o que a gente fala hoje em dia, o impacto ainda é muito maior, né? A gente vê, infelizmente, uma pena como a comunicação tem sido utilizada na política, eu acho, na maior parte das vezes, e que deveria, na verdade, dar mais espaço até à criatividade, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto criatividade para coisas bastante tristes aí, né? Não sei se vou entrar muito, mas de criar perfis fakes, né? Para isso o pessoal é criativo, para criar perfil fake, para criar notícia falsa, enfim, para criar notícia distorcida. Aí a criatividade parece que tem sido aplicada aí, né? Para fazer, usa essa criatividade deturpada para fazer uma comunicação também deturpada, ruim, para fazer uma comunicação mal feita. É uma coisa interessante quando a gente fala de comunicação, né? A gente usa o tempo todo a palavra o falar, o que o outro fala, né? E comunicação é uma via de mão dupla, a gente fala e escuta. Eu acho que antes da internet a gente tinha um processo de comunicação, e falando de política e de opiniões, que ele era uma via de mão única, né? A gente via recortado em telejornais, o que a televisão, o que os periódicos escritos ou as rádios traziam para a gente, né? Nunca teve essa via de mão dupla. A internet abriu essa via de mão dupla, mas me parece que todo mundo está no modelo falar, ninguém se escuta. Eu abro a via de mão dupla só para eu falar, mas eu também não quero escutar, né? A gente vê hoje esses debates que acontecem, assim, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala, mas todo mundo coloca o seu falar. Acho que a gente não aprendeu, não sei se veio por causa desse modelo, e aí acho que a reunião de condomínio é um bom exemplo nesse sentido. A gente fala, eu ponho o meu ponto, o do outro eu já não estou escutando. Não sei se vocês percebem isso ou estão de acordo com esse tipo de processo que nós estamos vivendo. Sim. Ô, Dani, até na hora que você estava falando agora, fiquei pensando uma coisa curiosa, que foi assim, a comunicação, né? No processo de comunicação, você tem que a responsabilidade sobre o que você fala, né? Sobre a compreensão é de quem fala, não de quem recebe, né? A responsabilidade está no emissor, não no receptor. Agora, com todas essas distorções que a gente tem visto, e pensando hoje como essa via de mão dupla, será que a gente pode continuar falando isso hoje? De que o receptor, ele não tem absoluto responsabilidade? Ou se ele está com, de repente, bastante enviesado ou com a mente, digamos, bastante fechada aí assim para como uma nova ideia, será que não é responsabilidade do receptor também? Assim como quem emite pode ter uma opinião enviesada, né? E deturpar a informação para que ela favoreça uma ou outra opinião, muitas vezes quem ouve também tem um ouvido seletivo, né? Então ouve o que quer também. Eu acho que esse fenômeno do ouvido seletivo tem a ver um pouco com uma coisa que é o seguinte, ou seja, uma dimensão de diálogo ou de debate público ou não, pressupõe que você tenha pessoas que, de certo modo, têm um consenso sobre o valor do discurso racional. E, infelizmente, não é isso que impera. Ou seja, para voltar ao Aristóteles que você citava, o Aristóteles dizia que se as pessoas não aceitam princípios básicos da lógica, né, o terceiro excluído, não contradição, conversar com elas é como se você conversasse com um vegetal. Na maior parte das vezes, é um pouco isso que acontece, ou seja, eu não usaria responsabilidade, como vocês usaram, porque não levaria para um aspecto moral,
de responsabilidade moral, senão que eu levaria para o aspecto de que a própria ideia de racionalidade não é alguma coisa tida, sobretudo no Brasil, como um elemento que é condição sine qua non para o debate público. O que a gente tem é que as pessoas simplesmente têm efusões das suas crenças, das suas percepções, das suas perspectivas, mas elas não estão de fato comprometidas com aquilo que é a condição de possibilidade do debate, que é justamente uma adesão à ideia de fornecer e aceitar argumentações racionais. Sem dúvida. Bom, falando então em qualidade de debate, vamos trazer o nosso convidado que justamente está aí nessa batalha árdua de levantar a qualidade do debate público. Ele que é filósofo e economista, escreve coluna de opinião semanal na Folha de São Paulo e no aplicativo Exame Hoje. Ele integra a bancada do Morning Show na Jovem Pan e mantém um canal pessoal no YouTube em seu próprio nome, que é Joel Pinheiro da Fonseca. Vem pra cá, nosso amigo aqui, vamos que vamos. Muito bem, então estamos aqui com o nosso queridíssimo Joel Pinheiro da Fonseca. Tudo bem, Joel? Fala, pessoal, tudo certo? As pessoas costumam te apresentar sempre com o nome Inteira. inteiro. Eu assim, uso mais o Joel Pinheiro, só. Joel Acho que é Pinheiro. mais curto, assim, pra não ficar aquela Sim. coisa longa, pedante, né? Então eu uso só Joel Pinheiro. E nem quando eu me apresento, eu falo Gabriel Ferreira da Silva, mas eu tenho que falar SILVA, às vezes o pessoal não sabe muito. É sempre bom, é sempre bom. Mas sabe a maneira que vocês me apresentaram aqui, pessoal? O Gabriel não deve ter gostado, não, hein? Filósofo. Pode isso, Gabriel? Pode? Hoje em dia, Pode até o isso? Olavo Pode Eu sou só mestre em filosofia. Será que pode Se o usar Olavo o filósofo? Se o Olavo pode, você também pode, vai. Beleza. Pode isso, Arnaldo. A gente vai fazer agora aqui como é que vai? Vamos colocar um VAR aqui pra gente revisar, pra ver se eu aprovo ou não. Ô, Joel, você estava aí ouvindo um pouco do nosso papo antes de entrar. O que você já chega pegando, já chega rebatendo aí? Como é que as bolas que a gente jogou? O que você acha sobre a qualidade do debate público? Você que tá tão no meio aí dentro no olho do furacão disso tudo, como é que tem sido a sua percepção disso? Exato, eu tenho vivido muito o dia a dia do debate público e falar de debate público hoje no Brasil é em larga medida, não só, mas em larga medida falar também de redes sociais, que é um dos palcos privilegiados, é onde mais acontece debate público e é onde a gente vê isso, é todo mundo tendo meios para expressar a sua voz, para dar a sua opinião e ouvir opiniões de outros também não mediadas por qualquer filtro institucional, seja de uma universidade, de uma empresa de jornalismo, de um governo, de uma igreja, nada disso. É o contato direto entre as pessoas falando. Eu vou ser sincero, vou falar brevemente aqui da minha mudança de percepção ao longo desses anos aí de redes sociais. Se pegasse 10 anos atrás, eu teria uma visão muito otimista sobre um processo como esse. Numa situação em que você tirou filtros institucionais e permite agora que as opiniões, quaisquer que elas sejam, circulem livremente e, idealmente, o mérito de cada uma possa se consagrar, ou então, se ela for muito fraca, possa ser refutada, e as pessoas vão discutindo e, assim, de alguma maneira, chegando aí a opiniões, a verdade, ou pelo menos refinando as suas próprias opiniões, né? Essa era a minha expectativa Que podia dar errado, Exato, né? Exato. Dá Por pra algum fazer motivo... aquele meme, né? Por A gente algum faz assim, motivo... Joel, a expectativa, a realidade. Eu achava maravilhoso, que ótimo, porque veja, grupos de mídia, empresas de jornalismo, tem viés? Tem viés. Tem interesses econômicos ali, que às vezes pode? Tem interesses econômicos. Governos, tem viés? Com certeza. Tem interesses? Tem interesses. Qualquer instituição que você pegue, que faça esse papel de filtro, vai ter seus próprios vieses, seus próprios interesses, vai ter pontos cegos institucionais, porque as pessoas que compõem a instituição são de um jeito e, portanto, não vem o valor de pessoas de outro jeito. Vai ter um monte ali de problemas que pode limitar a entrada no debate de gente que poderia estar perfeitamente qualificada e que poderia dar uma contribuição de qualidade. Então, na minha perspectiva inicial, ressaltava-se muito isso. Tem gente boa por aí, mas que não tem acesso à mídia, não vai ter. Eu tenho opiniões muito fora da caixinha, mas, e daí que é fora da caixinha? Quem disse que a caixinha está sempre certa? Então, vamos discutir, vamos ver o que gera disso aí. Tinha mais elementos nessa história. A história não era tão simples assim, né? Era mais complexa, né? Hoje em dia, eu cada vez mais reconheço a importância e o valor também desse trabalho de filtro
institucional, intelectual, informacional que o jornalismo profissional faz, que a pesquisa científica numa universidade faz, que ou mesmo instituições consagradas, um governo na sua comunicação, ou não um governo totalmente tirânico e inimigo da imprensa livre, mas um governo normal. Um governo Um normal. governo normal. Ou mesmo uma igreja, qualquer instituição mais tradicional que tem um nome a zelar, que tem uma reputação, que é composta de muitas pessoas, que tem um processo interno, que tem algum tipo de possibilidade de receber um feedback e se corrigir de alguma maneira, tudo isso são características. Agora eu estou pensando mais, na verdade, nas empresas de comunicação e de imprensa, de jornalismo. Um monte de caminhos, um processo bem estabelecido de como é que você lida com uma informação que chega, que você checa, que você apura, que você conversa com mais de uma pessoa. Tem todo um processo estabelecido que ajuda a elevar a qualidade média, digamos assim, da informação e, do ponto de vista da opinião, do tipo de opinião, da qualidade do argumento que chega e que tem espaço no debate público. Hoje em dia, esse poder de filtro está, assim, no chão, ele está muito debilitado. As empresas ainda fazem isso, os jornais fazem isso, todo mundo continua fazendo, mas eles não têm mais como limitar o acesso às pessoas do que não passou por eles. E a gente está vendo, portanto, na minha visão, uma queda da qualidade média dessa informação que circula por aí, muito acentuada, e a opinião média também se polarizando e levando para lugares altamente irracionais, radicais, extremistas, e que às vezes colocam em risco certos valores ou certas práticas institucionais que a gente tinha como elementos naturais da nossa vida em sociedade, mas que, no fundo, dependem de um certo trabalho de manutenção e que agora a gente pode estar correndo o risco até de perdê-las. Eu não sou um completo pessimista também, mas eu posso dizer que hoje em dia eu tenho uma visão mais clara e um pouco menos otimista, sem dúvida, com relação a esse processo todo. Ou seja, indo na linha do debate atual, o próximo passo é a gente fazer hashtag Humberto Eco tem razão. É isso mesmo. Quer dizer, nós quem, né? Se sobrar algum de nós capaz de pensar nesse termo, assim, o que eu vejo é neonazismo e stalinismo crescendo de um jeito maluco e como é que você vai parar isso? E todas as outras maluquices. Olha que paradoxo esse. Nunca antes, na história da humanidade, qualquer um de nós teve acesso tão farto e tão fácil à informação e a conhecimento científico. Inclusive conhecimento científico de qualidade. Sim. Eu, hoje em dia, que não sou filiado a uma universidade, mas se eu quiser, eu acesso qualquer paper, ou por meios legais, ou por informais, mas que também existem, eu acesso qualquer paper científico na prática que eu quiser. Então isso está acessível às pessoas. LibGen tá aí para isso, né? Tá aí para isso, tem caminhos para isso. Então a informação está acessível, inclusive informação de altíssima qualidade, que antes não estaria acessível. Revistas internacionais, imprensa internacional, tá tudo acessível. Neste mesmo período em que a informação científica de qualidade se tornou mais acessível, a gente está vendo o crescimento de movimentos que não acreditam na eficácia de vacinas, e mais, isso eu acho que começou como piada, mas em algum momento virou sério, que não acreditam que a Terra é redonda. Num momento em que nunca teve tanta informação disponível, cresce o número de pessoas que acreditam em Terra plana. Mas não é? Pois é, Aliás, vamos discutir essa questão aqui. Essa questão da vacina é isso, sempre me causou muita revolta ouvir isso, Tem né? consequências sociais diretas isso. Sim, e eu via que assim, realmente é um movimento crescente e eu achei maravilhoso, né, o meme e a importância dos memes na comunicação, mas achei muito bom que é um meme que fala assim, gente, vocês aí pro movimento anti-vacina, né? Estamos vivendo no mundo agora, vocês que desejavam um mundo sem vacinas, estamos vivendo no mundo sem uma vacina. E olha o que está acontecendo. Imagina um movimento sem vacina. Então, assim, fica a dica. Exato. Eu queria fazer uma pergunta, um comentário e uma pergunta, Joel. Isso é essa espécie de frustração, ou essa espécie de paradoxo que você bem citou, é aquilo que até o Morozov tem um livro excelente sobre isso, The Net Delusion, né, em que ele dizia, olha, justamente nos anos 70 e 80 havia uma expectativa de que com o avanço da informática, da tecnologia e da internet, a gente, justamente por essa facilidade de acesso, a gente chegaria a um ponto nunca antes na história desse país, né, com tanta informação, com tanto acesso, e que isso seria, de certo modo, uma panaceia
para todos os nossos problemas. E, por exemplo, o movimento antivacina é uma das coisas que justamente se beneficiou precisamente da dinâmica das redes sociais e da tecnologia. Começou com aquele paper científico, uma série de controvérsias, mas ele só ganhou, né, aquela que vacina causaria autismo, né, mas ele só gerou todo esse movimento justamente pela dinâmica das redes sociais. Agora, eu queria pegar especificamente uma coisa que você falou, que eu talvez seja até mais pessimista do que você quanto a isso, mas você falava de uma coisa que eu tenho uma pergunta importante. Você falou que confia, de maneira geral, no papel moderador desses filtros, né, de grandes agências de notícias, veículos de imprensa, enfim. No entanto, a gente também está vendo um movimento que esses próprios veículos de imprensa, diferentemente do que a gente tinha no passado, tem alçado a posição, por exemplo, de colunistas ou de emissores de opinião, não gente que propriamente tem um background que justifique ser um player no debate público, senão que eles próprios estão trazendo para o debate público e, teoricamente, passando por esse filtro, gente que, na verdade, é para atrair likes ou leitores, enfim. Até essa função moderadora, se a gente olha o cardápio dos nossos articulistas hoje nos maiores jornais do país, eu ousaria dizer que 60%, 70% das pessoas ali não estão lá porque elas têm algo a oferecer, senão que elas estão lá porque elas têm uma audiência a oferecer. Né? E isso acaba, de certo modo, sendo mais importante ou mais interessante para o veículo do que propriamente o conteúdo. Como que você vê essa infecção, mesmo por essa instância moderadora ou filtradora que você usou, e essa dinâmica das redes sociais, por essa dinâmica das redes sociais, dos likes e dos cliques? Pois é, né? A imprensa se... Oi, tá gostando do episódio? Não deixa de dar um joinha aí e se inscrever no canal para dar aquela força, tá? Vai lá. Vai lá. Valeu, obrigado, hein? Pois é, né? A imprensa se vê num dilema, porque ela passa também por uma crise econômica seríssima do modelo econômico de um jornal, de uma TV, com o mundo da internet, das redes sociais, em que tudo é de graça e tentar cobrar por isso é um desafio enorme. E frente a esse dilema e a necessidade da sobrevivência, eles têm que abarcar para si, tentam, de alguma maneira, entrar um pouco também nesse mundo de redes sociais. A manchete precisa gerar cliques, então muitas vezes eu vejo gente reclamando, mas o jornal é enviesado, veja essa manchete. Eu entendo, e às vezes a manchete é ruim mesmo, mas eu também entendo que não é necessariamente porque o jornalista é um ideólogo contra o político, ou do comunismo, do fascismo, seja lá o que for. E sim, porque é justamente a manchete provocadora como aquela que vai gerar indignação, vai gerar o clique, vai gerar algum engajamento que vai permitir que o veículo sobreviva. Agora, eu diferenciaria duas coisas. Uma coisa é conteúdo, digamos, que tenha... Ou vamos falar de colunistas agora, então, mais do que da notícia, mas da parte de opinião. Uma coisa é ter nomes que geram público. E isso existia já, inclusive, antes de redes sociais ou tudo mais. Você tem um famoso ali escrevendo, alguém que tem um público próprio, e você quer aquilo. Eu acho que aí, eu sou, na verdade, bem intolerante. Eu não acho que toda coluna de jornal tenha que estar dando assim, um super conhecimento, ou grandes saltos argumentativos. Eu acho que uma coluna normal, que fale um pouco aí com os valores do leitor comum e, de alguma maneira, traga algumas questões para ele, ou um novo jeito de se colocar sobre alguns temas, para mim, assim, tá de ótimo tamanho. Eu acho que nem sempre o fato de alguém estar numa coluna de jornal, por ser famoso ou por atrair público, eu não acho isso em si ruim. O que me preocupa mais é quando quem está numa coluna de jornal não está exercendo com o mínimo de honestidade um papel de levantar ideias e temas e pensamentos, mas sim como veículo e como agente de algum projeto político ou ideológico que está ali apenas para empurrar o debate público e que, na prática, contribui para esse acirramento, para essa polarização do debate público, está ali para vender a narrativa prontinha que os militantes de uma certa causa querem ouvir. Para mim, isso é danoso. Assim. A pessoa que até é superficial, fraca, ou sei lá o quê, que traz um público, mas que fala com um grande público, isso em si mesmo eu não acho necessariamente ruim, é o que é do jogo. O ideólogo que está fazendo, no fundo, apenas propaganda, e quase sempre a serviço de um grupo político, ali eu acho que a gente deveria ter mais restrições, porque eu acho que ele, até quando ele tem alguma sofisticação no argumento, mesmo aí ele pode estar tendo um papel nocivo, porque
o tipo de distorção que ele traz pode prejudicar todo o nosso sistema, todo o nosso debate público. Você acha que esse filtro, né, essas instituições conseguem uma neutralidade, já que você tinha falado que ela sempre vai ter um interesse econômico, etc. Você acha que ela consegue um nível de neutralidade? Ou você acha que não consegue e deveria ficar mais claro o posicionamento? Como que você entende isso sobre o posicionamento ou não desse filtro aí? Eu costumo traduzir, se eu for escolher uma palavra, qual o valor que uma empresa de mídia, um jornalismo profissional deve buscar, eu costumo usar objetividade. Eu prefiro até do que neutralidade ou imparcialidade, porque esse te coloca numa posição acerca de um debate entre duas pessoas e que você teria que estar no meio e não necessariamente. Você tem que buscar se aproximar dos fatos na medida do possível. É uma meta, em certo sentido, utópica, porque plenamente você jamais vai conseguir, tanto no nível de uma empresa quanto um próprio indivíduo. Você nunca vai ser um indivíduo 100% racional na hora que você busca o seu conhecimento. Mas você deveria, digamos, tentar ser. Essa deve ser a meta. Então eu entendo quem diz que os grupos jornalísticos deveriam assumir os seus valores e tornar isso parte da sua prática, assumido ao invés de mascarar. Eu não vejo assim. Eu até entendo que jornais menores, voltados a certas causas, sejam dessa maneira, mas eu espero que os grandes grupos jornalísticos, eles busquem, acima de tudo, a objetividade e busquem também, portanto, transmitir este valor e não adotar uma posição dentro do debate político, porque no momento que você adota, no momento que você sabe que é sempre imperfeita a sua objetividade, ela nunca vai ser perfeita. Mas a partir do momento que ela não é nem sequer uma meta dentro de você, daí é que você se permite enviesar para o lado que você considera o bom da maneira mais solta possível, porque nem existe mais essa restrição interna, não existe nem mais essa tentativa, nunca perfeita, mas que você deixa de tentar. É que nem fazer uma analogia com o cristianismo. Uma coisa é a pessoa tentando ser santa, sabendo que, nunca você, não vai dar certo. Outra coisa é que não sou santo não, sou pecador mesmo, então vamos pecar. Eu acho que não é essa a postura que um grupo de mídia que não é de nicho, que não é voltado a uma causa, mas que busca ser assim, um desses pontos de filtragem e de acesso a toda a população, uma coisa mais ampla, eu acho que ele deveria buscar esse valor da objetividade acima de tudo. E não, mesmo sabendo que ele tem vieses, mas não deveria assumir esses vieses como uma grande bandeira moral sua e usar aquilo como a sua identidade. Aí ele perde, aí ele já virou mais um ator dessa briga política, em última análise, e não algo que está fazendo um papel essencial e que deixado solto a política não faz, o mercado puro, o desejo das pessoas também não faz, que é buscar a verdade, que não é fácil, mas alguém tem que estar fazendo isso, senão a gente acaba. Sim. Eu sou pessimista também nesse sentido, eu acho que eu passei pelo mesmo processo, quando veio a internet, eu falei, nossa, democracia, liberdade, a gente não vai ser mais refém, mas com certeza não foi bem isso que aconteceu e que está acontecendo. Eu tenho uma visão muito negativa, para mim o jornalismo morreu já faz alguns anos, né? No momento que virou clique em manchete, a gente tinha, eu não sei se eu vou lembrar disso pela idade, ou vocês lembram do Notícias Populares, né? Nada mais que a verdade. Era o né? Não é? Então, assim, mas Notícias Populares, e é interessante o nome, né? Porque, assim, era definido e delimitado por um tipo de população, e a gente ficava ao redor da banca, a gente dava risada com Notícias Populares, mas sabia que eu comprava um Estado, um Jornal da Tarde, na época, uma Folha de São Paulo, de acordo com que seja, com a minha visão política de mundo, mas aonde eu buscava a informação que eu sei que eu não vou ler, né, mulher se mata com 7 facadas e depois se mata de novo, né, alguma coisa assim. Se você pega a essência, era a busca desesperada por clique. Eu vou comprar esse jornal pela manchete. E um pouco do que virou os grandes jornais na busca por clique é isso. E aí a gente começa a ter toda essa questão de interesses dentro de uma grande mídia voltada a públicos políticos. A pergunta é, como é que a gente vai conseguir sair dessa? Porque se você já viu alguns movimentos, né? A gente tem visto alguns governos começando a se preocupar com essa posição, mas aí a gente entra num debate sobre liberdade e censura. E tivemos essa semana grupos como Coca-Cola, acho que o Walmart, não me lembro qual outra empresa, que falou, estou tirando a minha publicidade do Facebook porque o que ele permite não me agrada. Então, assim, é esse um caminho? Quer dizer, é a sociedade que vai ter que se reinventar e se posicionar firmemente contra o que a gente vê que está errado?
Eu acho que a gente está descobrindo ainda soluções e jeitos digamos, driblar um pouco esse lado da natureza humana que apareceu. Porque o que eu vejo na origem de tudo isso? Como é que eu contrasto a minha visão de antes com a minha visão de agora? Eu acho que mudou um pouco o entendimento do que é a natureza humana, sabe? De um lado, aqui o Gabriel me corrige aí se o termo não for adequado, hein, Gabriel? Mas de um lado, uma tradição, digamos, que para mim, na minha visão, muito distanciada, passa por Aristóteles, Tomás de Aquino, iluminismo e liberalismo, que é o homem é um ser basicamente, em última análise, racional, buscando a verdade, o bem, usando a sua razão para descobrir a verdade. Ou uma outra visão que diz, olha, a busca da verdade, se existe, é uma parcela, é uma parte marginal ali da forma como as pessoas agem, né? As pessoas, em geral, a mente humana e a comunicação humana não se serve, antes de tudo, para buscar a verdade. Serve aí sim ao conflito político, à formação de coalizões e o enfrentamento em busca do poder. Esse é o que está em jogo. Então, se você dá mais informação para as pessoas, na primeira concepção, o que acontece se você dá mais informação para as pessoas? Ora, com mais informação, as pessoas, se tiverem uma divergência, vão checar a informação e vão chegar num acordo. E, portanto, mais informação significaria uma convergência do debate político, porque seria mais fácil resolver discordâncias, e então tenderia uma convergência, porque as pessoas são racionais, vão corrigindo as suas crenças conforme aparecem informações. Na segunda, não. Na segunda, mais informações significa ficou mais fácil para cada um de vocês pensar as informações necessárias para reforçar o tipo de visão e de narrativa que é importante que seja verdadeiro para que o seu grupo chegue ao poder. Uhum. E daí você diverge. E daí mais informação significa mais divergência, porque cada um vai ter mais facilidade de reforçar os seus pontos. Não está claro ainda como é que a gente sai dessa. Eu acho interessante a decisão das empresas de pararem de anunciar, mas eu não acho que isso também resolva, porque é uma coisa autônoma. A gente tem no aplicativo aqui, conversando uns com os outros, olha o efeito do WhatsApp, por exemplo, que não me consta que seja uma grande plataforma de anúncios das grandes empresas, assim. Mas o poder disso para troca de informação entre as pessoas é poderosíssimo, assim, tem um efeito enorme aqui no Brasil. E não sei se essa decisão muda tanto. Gerou até, desculpa se eu te interrompo, mas alguns movimentos até como Sleeping Giants, essa coisa de você criar a conta no Twitter lá, de se você sim. está vendo que a empresa É está verdade. Eu acho colocando... positivo, embora com riscos também. Imagina a mesma lógica do Sleeping Giants. Imagina se o grosso da população fosse do que a gente chama de extrema-direita hoje. Daí ela, olha, isso aqui é social-democrata, hein? Você vai mesmo botar propaganda nisso aí? E o pessoal faz um pânico ao redor disso e tira. Se eu até concordo com o conteúdo que o Sleeping Giants está tentando, com sucesso, felizmente, coibir um pouco e tirar financiamento de conteúdos extremistas de direita, eu também vejo que esse tipo de arma, que é o boicote, ele fácil, ele pode ser usado de outras maneiras também, que seriam bastante problemáticas. Agora, só deixa eu discordar de você em um ponto, Dani. Eu não acho que o jornalismo acabou de maneira alguma. Eu acho que a gente tem visto agora, num momento como o atual, o jornalismo assim, tem uma importância com relação à pandemia, transmitir informações minimamente confiáveis, com relação ao que se passa no governo, no momento em que o governo brasileiro, infelizmente, alimenta, seja ideologicamente, não sabemos se tem vínculos financeiros também, mas no mínimo no discurso alimenta uma rede profissional de veiculação de informações falsas, fake news e tudo isso. Eu acho que a imprensa vem mostrando a sua importância, desmentindo muitas vezes, mostrando a realidade do que se passa no governo, indo contra, portanto, os interesses agora firmemente estabelecidos no governo brasileiro. E no resto do mundo também. Então, eu acho que o jornalismo continua firme e forte. Ele passa por uma grande crise, desde o modelo econômico até como lidar com a loucura das opiniões, das ideologias. Mas eu não acho que ele morreu, não. Acho que ele continua forte e mais importante do que nunca. Você como comunicador, como criador de conteúdo, você precisa justamente estar o tempo inteiro buscando novos assuntos e montando argumentações, questões para colocar, seja nas suas colunas, né, por escrito, seja no seu trabalho como vídeo, né, no seu canal e tudo. Quão criativo você precisa ser e de que forma a criatividade está presente no seu trabalho como criador de conteúdo? Uma vez que você também é um criador de conteúdo em cima da realidade, é muito pragmático, né? Então, também, como é que se dá a influência da criatividade no seu trabalho? Pô, uma pergunta legal essa. Nunca tinha pensado, mas agora pensando, eu diria que a criatividade é muito importante nesse trabalho mesmo. Eu que escrevo sobre política, partindo de fatos. Mas o que eu tenho a oferecer ao meu leitor, ao meu espectador, por exemplo? Eu tenho grandes informações de bastidores da política? Não tenho.
eu tenho bases de dados e faço modelos que outros grupos não estão fazendo. Não, também não tenho. Eu uso os dados e os modelos que outros fizeram, pesquisadores fazem, trabalham com isso. Então não é gerando novas informações que eu vou ter algum diferencial. O que eu preciso é fazer duas coisas. Primeiro, como é que eu uno muita coisa desconexa aqui numa visão coerente, que faça sentido, que busque de alguma maneira retratar algum aspecto, fazer uma síntese, retratar algum aspecto da realidade, que, digamos, a floresta em meio a todas essas árvores aqui. E outro, que visão, às vezes, um ponto de vista um pouco diferente que eu posso trazer. Porque um colunista, tem gente escrevendo nos jornais todos os dias e os temas são muito óbvios. Os temas que estão circulando, você sabe quais são os temas do dia, do momento, você sabe o que envelheceu também. E tem muita coluna que se repete. Você fala, puxa, eu acabei de ler ontem uma coluna, eu não posso fazer uma coisa dizendo aquilo que o cara disse. Até algo que eu pensei anteontem. Nossa, minha coluna de terça eu vou querer falar isso. Daí segunda sai alguém falando aquilo. Bom, então eu não vou poder falar aquilo. Eu vou ter que falar outra coisa, porque eu vou ter que encontrar alguma outra coisa para dizer que provavelmente não estará na revelação de um grande fato novo. É raro eu ter um fato, um dado novo para trazer, inédito. E olha que no Brasil, todo dia você tem E uma... todo dia você tem a novidade. Isso ajuda. Mas o cair no óbvio é muito fácil. Então a criatividade acaba sendo essencial aí. Como é que você... É um pouco também você aprender o que você tem a oferecer ali de diferente dos outros, né? Sim. Mas do que eu faço, grande parte, eu vejo como um trabalho de síntese, um trabalho de você conseguir juntar informações e dados desconexos numa visão coerente que eu acredito que se aproxime da realidade, mas está todo o tempo sendo testada e corrigida, né? Você costuma refletir sobre a linguagem que você está utilizando, seja a linguagem estética, às vezes ali de como eu vou fazer esteticamente o meu vídeo, ou a linguagem que você vai utilizar para escrever, você pensa sobre isso também, ou basicamente é só em cima do conteúdo? Eu penso minha estética, mas por um caminho quase negativo, assim, eu sempre... E é algo que eu tenho que melhorar, inclusive. Eu gosto da estética do cru e do que é direto ao ponto. Eu aprendi a escrever pensando, olha, quanto menos palavras eu puder usar para falar a mesma coisa, melhor. Eu quero passar o meu conteúdo à frente. Então, e nos meus vídeos eu faço a mesma coisa, eu não edito nada. Eu filmo e boto no ar ali o que eu falando e é isso que vai ser. Às vezes falta, às vezes você precisa ter um atrativo, alguma coisa a mais, para justamente gerar um interesse, gerar um diálogo maior ali com o leitor. Mas a coisa de ser cru, de ser direto ao ponto, também é uma escolha estética, digamos assim, e tem gente que gosta disso também. Então também é o jeito como eu me relaciono mais. Eu não costumo pensar muito assim, qual é o estilo que eu quero desenvolver. Eu acho que o estilo é a forma como a pessoa fala quando ela não está pensando no estilo dela, ou em soar de uma certa maneira, e a forma que eu falo e que eu escrevo acaba sendo muito essa de mais direto ao ponto, foco no argumento e Legal. aos poucos a gente vai tentando fazer uma brincadeira aqui ou ali, mas não foge muito disso. Decorando umas coreografias pra colocar. Também, né? Já que você tá falando dessa tua experiência pessoal, né, tanto da tua criação como do teu canal, você tá com um canal acho que desde 2017, é isso? Enfim, Ou 16 ou 17. Isso. Começou de bem devagar, hoje em dia tá crescendo. É amador, mas tá crescendo. E eu queria saber, você tem haters pelo tema que você trata? Acredito que sim, acredito que muitos. E como que você lida com essa violência, né? Com essas agressões, como isso te atinge ou não? Foi uma curva de aprendizado enorme para mim como lidar com o ódio na internet. Em 2018, eu estava na Rádio Jovem Pan, era um período muito acirrado também do debate. Eu vendo ali a ascensão de um projeto que eu considerava muito nocivo para o Brasil, assim, criticando bastante, e recebi, assim, ondas de ódio, assim, enormes, inacreditáveis. E chega com tudo, chega desde ameaça até xingamentos, até xingando parente, assim, a coisa vem de todos os lados, assim. E inicialmente... E a quantidade E não acaba, sabe? Então, inicialmente a minha ideia era, não, peraí, eu respondo aqui, eu não deixo passar batido, o cara me xingou, ele vai ouvir a resposta, não sei o que. E daí você se desgasta, você responde com uma pessoa que fundamentalmente não está ali para ouvir, para aprender, para ser convencida de nada, para rever qualquer posição, não tá ali. Então, foi um exercício de aprender a me... Deixa xingar. O que eu faço hoje única e exclusivamente chegou na falta de educação, eu até dou uma chance. Eu vou lá olhar o perfil da pessoa. Se ela segue certos nomes que eu sei que estão associados ao que é de pior no debate público, falo, não, então, meu amigo, o bloqueio é imediato, sem resposta nenhuma. Eu acho que essa é o melhor jeito. Hoje em dia, esses haters, essa onda, as coisas de milícias digitais, tudo
muito forte na direita, né? Até ligados a grupos aí ligados ao governo. Mas não é necessariamente assim, não. Existe de todos os lados, de outros grupos também. Então, não é que um lado do espectro ideológico tem em si a essência do ódio, não é nada disso, não. É uma forma de se relacionar que está aberta a todos aí e que as redes sociais estimulam. De certa forma, isso está na natureza humana. Sim. Parece gostar de ver o circo pegar fogo, gostar de... que explica isso, me parece que é a mesma coisa que faz o pessoal reduzir a velocidade do carro para ver o acidente do trânsito, sabe? Parece que gosta de ver essa desgraça, né? Um pouco. E gosta de ter um inimigo para combater, né? Não tem momento, eu em geral acho que não tem momento em que a pessoa tá menos virtuosa do que naquele momento em que ela se sente mais virtuosa, quando ela tá quando ela acha que está defendendo um valor de maneira inegociável, combatendo, xingando, usando todos os meios para destruir o canalha que está discordando daquela coisa óbvia que ela defende. Nesse momento, isso é muito forte e as pessoas se deixam levar por isso. Aquele canalha subginasiano. O Joel estava respondendo e eu estava pensando na minha próxima pergunta, mas numa coisa também. Toda vez que o Joel retuita alguma coisa minha, eu tenho um mixed feelings. Eu acho que legal, que bom, mas assim, explodiu o cercadinho. Vai uma horda de bárbaros, assim, run to the hills, assim, quando eu sei que vem. Recado dado, Gabriel, não retuito mais é nada. Mas, Joel, justamente em relação a isso, é o ponto da minha pergunta, e que eu acho que também tem a ver com uma das coisas que também eu acho que você deve ter mixed feelings com isso, porque ao mesmo tempo que é uma qualidade da tua persona aí no debate público, também te gerou uma série de ódio e de reações, mas que eu particularmente acho que é uma das maiores sacadas que você fez nos últimos tempos, que é o teu programa, por assim dizer lá, o Sem Treta com o Leonardo Sakamoto, né? Então, para quem não sabe, o Leonardo Sakamoto eu acho que ele ainda é professor na PUC, né, Joel? Sim, sim. E é um cara basicamente filiado a uma matriz de pensamento de esquerda e não esconde isso, é um colunista, é um sujeito bastante atuante no debate público. E aí você e o Sakamoto fizeram aí, então, acho que está rolando ainda, né? Eu vi alguns, inclusive antes da gente conversar hoje, eu andei vendo de novo, e é uma das grandes sacadas que é justamente a possibilidade de sentar você, que de uma perspectiva, vamos dizer assim, mais liberal, e o Sakamoto, um cara basicamente de esquerda, para discutir, para debater temas de conjuntura e coisas que estão na ordem do dia, mas com esse motto, assim, vamos dizer, sem treta, que é quase um oxímoro, né? Assim, ou seja, debate de dois caras que vêm de matrizes de pensamento diferentes, sem treta, não tá certo isso, né? E eu acho que é uma das coisas, talvez mais uma das melhores sacadas de comunicação que vocês tiveram. A minha pergunta em relação a isso, assim, com a tua experiência, tu e do Sakamoto com isso, você acha quais são as bases sobre as quais a gente pode realmente fazer da internet uma plataforma de debate, de fato público, debate racional? Pô, perfeito, Gabriel. Eu vou retomar o que você falou no início do programa. Primeiro, do ponto de vista intelectual, tem que ter um mínimo de concordância em certas premissas muito básicas acerca da realidade e um passo além até acerca do funcionamento muito elementar da confiança que você pode ter nas instituições da sociedade, digamos. Então, se algo tem uma pesquisa feita sobre um assunto, aquilo provavelmente pode ser testado, não é infalível, mas você tem de ter uma postura mínima de concordar. Olha, se tiver um dado dizendo uma coisa, a gente vai concordar que isso é verdade. Aqui não tá todo mundo mentindo pra gente o tempo inteiro, né? Você tem que ter partir dessa concordância mínima lógica e um pouco epistemológica, assim, digamos. Tem mais também. Eu sempre fui um entusiasta da ideia de debates, eu sempre gostei disso. E no passado eu adorava botar pessoas com posições bizarramente diferentes para conversar e discutir e ver o que surge disso, né? Hoje em dia, cada vez mais eu vejo que o mais relevante para o debate ser produtivo é uma certa concordância nos valores das pessoas. Você precisa ter as duas ali. Primeiro, uma boa-fé mínima, ambas, né? E outro, que é quase correlato desse, confiando umas nas outras. Se existe confiança entre os dois, se eu não acho que quem está do meu lado está aqui apenas para enganar, mentir, fazer sucesso às minhas custas,
mas tá ali a sério, querendo conversar e me respeita também como interlocutor. Então, se os dois estão com essa postura, então é possível sim, e a discussão aí sim vai gerar alguma luz e não só calor do atrito, né? O que eu vejo muitas vezes, hoje em dia, o modelo do debate tá em alta, né? Todo mundo quer debater com todo mundo, a coisa do debate virou um grande show aí, mas muitas vezes sem esse mínimo moral mútuo, sem esse consenso ético mútuo, que permite que um confie no outro e possa apostar na boa-fé do outro. Não é um vale-tudo entre nós dois aqui, não é um vale-tudo da palavra para um ganhar as custas do outro, não, é uma empreitada cooperativa. E quando isso existe, quando os dois confiam e se gostam minimamente, daí acho muito legal e gera discussões produtivas. Vou colocar um complemento para daí você já dar continuidade, mas você tinha até falado um pouco antes sobre filtros, e eu acho que assim, o que você está falando agora, assim, não é nem necessariamente filtros, mas regras, né? Exato. Não é limitar, né? Mas justamente colocar certas bases, qual vai ser a regra do jogo aqui, né? Mas que são regras da convivência humana, no fundo. Sim. Não são só regras convencionais de um modelo de debate, sabe? Porque essa é outra coisa também, né? Se não tem no caráter da pessoa uma certa disposição, você cria regras exteriores para pelo menos limitar um pouco o que ela está disposta a fazer. Mas o que eu aposto é um passo além disso. Não, vamos internamente aqui nos colocarmos de uma certa maneira, com uma certa ética, de respeito e de confiança, e que isso vai permitir que a gente evolua, que a gente aprenda um com o outro, que a gente discorde, mas mesmo que a gente não concorde no fim, porque o objetivo nunca é chegar a um consenso, também é raro você chegar numa concordância, mas que pelo menos você sai entendendo melhor a posição que está do outro lado e menos apto a repetir ou argumentos fracos do seu lado ou representações pouco precisas do que é a posição do outro, assim, que você saia melhor daquilo. Isso tem funcionado no Sem Treta? Eu acho que tem funcionado. Ele paga um preço por isso, digamos assim. Ele não é tão bombástico, ele não gera grandes, aqueles takezinhos de vídeo que viralizam na internet. Não é a vocação do programa, não é fazer esse tipo de conteúdo. Mas ele tem um sucesso, eu diria, relativo, bom, ok, não é... todo mundo que produz ali está satisfeito com o alcance que tem tido. E acho que ele gera discussões de um nível mais alto do que a gente vê em geral. Então, acho que sim, acho que tem sido muito bem sucedido. Eu gosto muito de fazer. E sempre gera... E acho que a gente respeita um ao outro, sabe? Então eu falo, puxa, eu vou discutir esse tema com o Sakamoto. Preciso ter minimamente aqui na manga alguns dados, algumas coisas que eu vou falar, porque não é uma aula para um ignorante. É contra alguém que entende do assunto, que pesquisou também, que está ali para discutir, mas sempre confiando-se e gostando-se mutuamente. Senão Senão vale tudo, e daí você perdeu. Daí ambos perdem no final das contas. Sim. Joel, no Tagarela, o entrevistado também pergunta. Então, a minha próxima pergunta, Joel, qual é a sua pergunta? Eu tô sentindo aqui que é um modelo de podcast conversado, assim, bastante alto nível, assim, uma coisa intelectualizada mesmo, né? Por parte deles três, sim. Por parte de todo mundo Eu aqui. tô aqui só pra... Obrigada, tô muito feliz com esse comentário. Como é que vocês sentem? Qual que é a expectativa? Ou como é que vocês sentem esse tipo de conteúdo na aceitação, no debate público, nos ouvintes hoje em dia? Assim? Sim. Eu acho que a gente vai ter sucesso quando a gente ganhar nosso primeiro hater. Tenho medo desse momento. Ó, eu tô... Enfim, espero que a gente consiga essa projeção, né? E tem um pouco de receio disso, sabia? Por isso que eu te fiz essa pergunta, assim. Não, vai ter o ódio. Tendo projeção, vai ter o ódio. Mas, ao mesmo tempo, eu tô bastante empolgada, assim, com a ideia do projeto. Eu acho que a gente tenta ser muito plural, muito aberto, né, o máximo possível. A gente trouxe pessoas para fazer parte da banca, que a gente buscou aí algumas características comuns, né? O bom humor, né? Mas, assim, também trazer pessoas plurais. E os nossos convidados também, né? A gente pesquisou, assim, estamos buscando pessoas de setores bastante diversos para fomentar novos debates, né? Novas linhas de pensamento. Falar sair da caixa parece meio presunçoso, não, né? Não pode sair, mas, tem que sair da caixa também. Mas assim, vamos discutir sobre outra coisa também, né? Porque eu acho que você falou, às vezes a gente abre o jornal, né? E as discussões, elas se repetem. E elas são importantes, às vezes. Lógico, acontecem coisas, né? Tem fatos que a gente tem mesmo que buscar refletir sobre eles, debater e trazer bastante gente para esse debate. Mas o que eu sinto que é nossa função, e eu espero que a gente cumpra, vamos falar sobre outras coisas? Ou vamos falar sobre essas coisas de um jeito um pouco diferente? Vamos pensar coisas
outras sobre esses fatos? É mais ou menos isso. Mostrar uma vez que acho que toda opinião, na verdade, é um prisma, né? Todo fato, na verdade, é um prisma, você pode olhá-lo por, né, ele é multifacetado, você pode olhar por várias perspectivas, né? Tentar trazer um pouco olhares diferentes, né, para isso. Cada ser humano tem uma bagagem, tem uma vivência que é muito rica, né? E às vezes a gente polarizar isso e colocar num formato é empobrecer muito a riqueza do ser humano, de cada sem dúvida. indivíduo, né? Sim. Uma coisa que eu gostei muito que você comentou, e eu percebo isso muito na sua fala, sempre, é a busca do respeito, não necessariamente pela opinião, mas pela pessoa que está ali do outro lado, né? E eu acho que isso é uma posição bonita e muito louvável mesmo, porque assim, a opinião, eu posso escrachar a sua opinião, posso perfeito. discordar completamente. Agora, eu não posso desrespeitar você enquanto, né, Uma um pessoa. outro indivíduo, isso que a Fê comentou agora, cada pessoa tem o seu histórico, tem aquela opinião por uma série de vivências, né? de situações que ela passou na vida, de estudos e tudo. Então, eu acho que antes de tudo, entender que do outro lado ali você tem uma outra pessoa, um outro ser humano, e respeitar e ter essa, né, tentar ter uma conversa o mais respeitosa possível é o que vai garantir uma qualidade justamente do nosso debate, né, e vai aumentar o nível. Eu acho que isso você traz muito forte, dá para perceber isso, e eu acho que espero que a gente consiga colaborar com isso também, né? A entrevista de hoje, esse é que se pode chamar de entrevista, a gente faz mais ou menos um bate-papo, né? Reflete bem, acho que o que a gente, quando o Carla e a Nanda vieram com o convite para o projeto, reflete bem o que a gente está buscando. Eu não sei se você está falando das expectativas, como isso, se vai ter sucesso, se isso vai agradar as pessoas ou não. Mas acho que tem um ponto fundamental, é a intenção, é sair do modelo de lacração, que é um pouco que a gente conversou hoje, né? E ter um modelo de conversa sincera. Cada programa que eu tenho participado, eu tenho aprendido, né? Então, se eu tenho a minha opinião hoje que o jornalismo morreu e você me dá um contraponto, eu saio com isso para casa e falo assim, tá, deixa eu pensar a minha posição. E eu acho que esse é o debate verdadeiro. Eu trabalhei muito tempo com debate de formação, de facilitação, e um exercício muito interessante é sempre você debater uma ideia, se colocar na posição que você tem que debater uma ideia, defender uma ideia que você não acredita. Né? Isso cria um modelo de empatia. Acho que a gente está conseguindo fazer isso, a gente está criando modelos empáticos e mostrando que é possível discutir qualquer assunto sem lacrar, né? Respeitando e fazendo perguntas diferentes, até o ponto do entrevistado perguntar para a gente. E acho que isso pode gerar algo interessante fora da caixa, como a Fernanda falou, para esse mercado, assim, a gente espera. Quanto a mim, basicamente, a expectativa é, assim, é um pouco, tanto que a Fê, o Carlos, o Dani falaram, eu gosto muito daquela expressão do Oakeshott lá, a grande aventura da conversação, é que isso contribua para isso, porque, basicamente, eu acho que a gente está, de certo modo, como o Dani falou, saturado de um determinado tipo de modelo de debate, de conversa, e assim, mesmo quando a gente tem podcasts ou alguma coisa nesse sentido, é alguma coisa que se não vai para a coisa da lacração, vai às vezes para também uma região que, assim, é quase entertainment, né, assim, numa coisa que às vezes Sim. Também, ou seja, tá bom, então não tem lacração, mas também é uma coisa para você ouvir enquanto tá na esteira. Eu acho que, tipo, é legal ouvir enquanto tá na esteira, contanto que você também saia com alguma coisa na mão, né? Assim, tipo, que aquilo, você vai pensar alguma coisa depois, ou seja. Então, eu acho que a expectativa é contribuir para essa grande aventura da conversação, que tá ficando cada vez mais difícil, né? Justamente por todos esses aspectos que você falava e de como precisa fazer uma grande limpeza de terreno para a gente começar a conversar. Tem um esforço preparatório aí. E eu sempre digo, e o tempo não volta, né? Não vai voltar a ter aquele mundo de antes, que por um lado era mais fácil conversar, né? Mas por outro era muito mais restrito também, né? Agora o desafio era um mundo que não é mais restrito, todo mundo subiu e tá querendo falar também. Como é que a gente recria, como é que a gente cria espaços que dê para ter uma conversa produtiva, né? Acho que esse aqui é um deles. Joel, a gente aqui classicamente tem várias reflexões aqui sobre o modelo, sobre essa aventura da conversação que a gente está falando, e uma das coisas que a gente pensa aqui
fazendo uma espécie de tributo a outro tipo de modelo que a gente gosta bastante lá, que era o Provocações do Abu Janra. Ele sempre terminava com aquela pergunta que era a única coisa, que precedia a única coisa falsa do programa, que era o abraço, né? A gente tem uma pergunta pedal aqui, ou seja, uma pergunta fixa que a gente sempre, com a qual a gente fuzila os convidados, e chegou a sua hora. Joel, o que muda o mundo? O que muda o mundo é o comprometimento pessoal, ético de cada um de nós, de não buscar os próprios interesses acima de todo o resto. Eu acho que se esse tipo de atitude se tornar mais como mais respeito aos outros, mais respeito às regras mínimas, eu acho que a gente, de convivência, de debate, enfim, de funcionamento da nossa sociedade, eu acho que a gente pode, daí sim, confiar mais uns nos outros e ver uma mudança positiva no mundo. Então, eu diria isso é ética. Que bonito, Joel, que bonito. Mas Só que você não perguntou se eu acredito se isso vai acontecer. Essa é outra pergunta. Então, e como faz isso? Então, daí é difícil. Eu acredito um pouco no poder do exemplo, eu acredito que lideranças importam. Então, eu acredito que um trabalho das pessoas que chegam ao topo das suas áreas, seja na comunicação, seja na política, seja nos negócios, essas eu cobro 1000 vezes mais esse tipo de postura e acho que devemos cobrar. Muito bom. Joel, sem palavras para agradecer a sua presença, sem dúvida nenhuma, assim como você faz lá fora, aqui também enriqueceu muito o nosso programa, a nossa conversa, subiu bastante o nível do nosso debate aqui. Queria agradecer, que eu vou deixar um espaço, caso você queira também falar sobre os seus canais, o que está em voga agora na sua vida aí. Comenta um pouco disso aí pra gente. Beleza, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, um prazer essa conversa aqui, como eu disse, de altíssimo nível. E quem tá ouvindo, se gostou e quer ir atrás de mim nas redes sociais, eu tenho o meu canal do YouTube, Joel Pinheiro. Vocês vão digitar lá, só que vai ter um Joel Pinheiro pecuarista, hein? Vocês descem umas três, ele cuida de gado, eu combato o gado, vocês vão encontrar, né? E no Twitter e no Instagram, Joel Pinheiro 85. Daí eu sou o único, é só me adicionar ali. Muito bom, muito bom. Haters podem ir também? Podem ir também, mas eu já aviso, ó, chegou na falta de educação e sem respeito, eu já bloqueio na hora, porque eu aprendi que a melhor coisa é não esquentar a cabeça. Eu sou muito generoso no bloco hoje em dia. Agora, chegou discordando de mim radicalmente, mas com educação, com respeito, com algum argumento, daí eu não tenho limite do que eu tolero. Para mim, todas as opiniões são válidas, mas a forma de se colocar importa muito. Esse é o espírito. Obrigado e até a próxima aí, pessoal. Obrigada, pessoal. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube, se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!